Talvez é um cara a cara super especial, onde nós vamos apresentar para vocês um pouco sobre um relatório exclusivo feito pelo time de fundos aqui, de análise de fundos do Modal Mais, onde nós não falamos apenas de uma gestora, mas de mais de 30 gestoras, né? Nós falamos sobre diversos ativos, sobre diversas classes de ativos, e você vai poder saber diretamente aqui do nosso time de especialistas em fundo qual é a expectativa dos gestores em diversas classes de fundos. E para isso, eu estou recebendo aqui pela primeira vez no Cara a Cara com o Gestor, a analista de fundos aqui do Banco Modal, Flávia Kalil, que vai contar para a gente detalhadamente como que funcionou a dinâmica de construção desse relatório. E a gente vai debater aqui bastante o que dá para tirar de resultado dessa pesquisa. Seja bem-vinda, Flavinha. Obrigada, Vitor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Flávia. Trabalho diretamente com o Vitor aqui no time de produtos, né, de análise de fundos. E eu estou aqui para contar um pouquinho do que foi esse relatório, né, o objetivo desse relatório. Já antecipo que é minha primeira live, então posso ficar um pouco nervosa. Não tenho a mesma expertise do Vitor na condução, mas vou fazer aqui o meu melhor para a gente otimizar o tempo e trazer o máximo de conteúdo para os nossos investidores. É isso aí, Flavinha. Enquanto você é a primeira live, não tem problema. O importante é o quanto você conhece do assunto. E aí o resto deixa comigo. Vai ser um bate-papo. A gente vai conversar aqui abertamente sobre o relatório. Então, eu acho que antes só de começar, eu tenho que passar um recadinho aqui para os nossos investidores, né? O Modal Mais está com uma campanha de seguros, pô, sensacional, seguros de eletrônico. Quem nunca teve problema com isso aqui, né, sendo roubado? Recentemente nós vimos ali, na virada cultural aqui em São Paulo mesmo, uma série de furtos de aparelhos. Então o Modal está com uma campanha exclusivíssima ali, com mais de 40% de desconto no prêmio lá na franquia que você paga para assegurar o seu eletrônico, né? Tem seguros a partir de R$ 2,40 por mês e de celular a partir de 15 centavos por dia. Tem um linkzinho aqui na nossa tela. Basta você clicar que você vai ser direcionado, mas clica depois, deixa para o final da live, primeiro vem saber o que os gestores estão falando, né? Mas tem lá uma oportunidade bem legal de vocês fazerem um seguro bem diferenciado para vocês, né? Agora vamos falar do relatório, né, pessoal? Vamos lá, produção, vamos botar esse relatório aí na tela, né? O relatório termômetro do mercado, né? Então, Flavinha, começa contando para gente, né, a metodologia por trás do termômetro do mercado, como que foi a construção desse relatório. Na verdade, eu vou dar um passinho atrás, né? Vou dizer o que foi o objetivo desse relatório. Esse relatório, né, a gente fez em parceria com as nossas gestoras aqui que distribuem os fundos com a gente. E o objetivo dele foi capturar o sentimento para 33 ativos, né, divididos em grandes grupos, né? Grupo Bolsa Brasil, Grupo Juros e Inflação Brasil, Grupo Crédito Privado e Grupo Outros. Então, a gente enviou uma pesquisa a essas gestoras para que preenchesse numa escala de 0 a 5, onde 0 é muito pessimista e 5 muito otimista, como que estava a percepção dessas gestoras para cada um desses ativos. Então, foi enviada essa pesquisa e, ao final, a gestora poderia contribuir também, a gente pediu que assim fizesse, com um breve comentário fundamentando o porquê dessa análise. E já de antemão, né, quero deixar aqui meu muito obrigada a todas as gestoras que participaram, né? Eu acho que é super importante a gente falar isso. Só para os investidores terem noção, tá? O que a gente passou para eles é zero trivial, né? Volta ali, Flavinha, na outra tela, só para a gente poder apresentar. Tá vendo cada um desses itens ali que a gente chama de subgrupo, pessoal? Ali, então, Ibovespa, bens industriais, comunicação, consumo cíclico, enfim, cada um desses subitens, o gestor foi lá e disse se ele estava 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Então, era uma nota fundamentação. E mais explicação do porquê ele estava dessa forma. Então, explicações notas que foram dadas sem explicações não foram levadas em consideração. A gente precisava, de fato, que ele explicasse o porquê daquele cenário dele para aquele fator de risco. Então, é uma forma que a gente tem de entender como que cada fundo de investimento da nossa indústria está posicionado para que a gente aqui no grupo de fundos, aqui na equipe de fundos do Modal Mais, possa auxiliar vocês na escolha do melhor produto, do melhor fundo de investimento. Então, é zero trivial, é um trabalho grande e só para vocês saberem, é assim que é feita a gestão de riqueza das grandes fortunas, tá? Sempre falo isso aqui dos nossos investidores no Cara a Cara, que a gente busca trazer uma experiência de gestão de grandes fortunas para o investidor que tem apenas R$100 para investir, R$10 para começar a investir, R$1.000 para começar a investir. Então a gente pegou aqui e passou esse material dessa forma. É muito complexo, dá muito trabalho não só para a gente, mas também para as nossas gestoras parceiras. Não, então, o nosso muito obrigado aqui ao vivo a todos os parceiros que entraram aqui nesse projeto. Não, e a gente sabe que 1 minuto
que seja, né, do dia do gestor, né, é importante, é valioso. Então, assim, novamente, muito obrigada. Essa vitória e esse rendimento, a repercussão, né, desculpa, desse relatório também se dá muito em virtude do conteúdo, né, da visão dos gestores e da qualidade que é trazida. Né? E falando um pouquinho de metodologia, a gente acredita, talvez tenha um vício, né, acadêmico, metodológico, né, mas eu acredito que metodologia é importante, a participação dessas gestoras foi muito importante, a contribuição de comentários é muito importante, e além disso a gente foi além, né, nesse relatório. A gente já fez pesquisas similares, talvez não com essa repercussão, mas dessa vez a gente foi além, porque a gente fez a distribuição por estratégias, né? Então, assim, a gente já divulgou a estratégia de renda variável, foi divulgada ontem, que já abriu, inclusive como capa do Valor Investe, né? E também já divulgamos a de multimercado e as próximas entregas serão de renda fixa e crédito privado. E acho que vale a pena só dar um destaque também, que essa pesquisa foi muito repercutida de fato nas mídias, nas imprensas como um todo. Então, tivemos ali veículos como Reuters, Forbes, Estadão, Valor, Isto É, CNN, foram mais de 18 veículos de imprensa que pegaram esse conteúdo, esse relatório de multimercados e levaram para o público final ali, para o seu público. Eu não sei nem quantos milhões de pessoas devem ter visto esse material aqui, essa análise que nós fizemos, só que nenhuma dessas milhões de pessoas vai ter a possibilidade de ver exclusivamente aqui com a equipe que fez o relatório, como a gente está fazendo, explicando o porquê das respostas e quais são os pontos que nós conseguimos tirar dali de trás, né, Flavinha? Mas pode seguir, vamos lá. Bom, então, você, gestor que ainda não enviou, fica a dica para não deixar de enviar na próxima. A gente tem a intenção de continuar com esse tipo de material, com esse tipo de entrega. Para as próximas de renda fixa e crédito privado, a gente já está fechado, mas na próxima leva que tiver desse tipo de demanda, é muito importante que vocês contribuam com isso, porque é a partir disso que a gente consegue criar materiais de qualidade, tá? Isso aí. E seguindo, né, no fluxo, eu não tenho intenção aqui de debater o relatório inteiro, porque é muito robusto, tem muita informação, mas isso daqui é uma foto do que pode ser, de qual a inferência que a gente pode tirar desse relatório, tá? Por exemplo, num grupo de Bolsa Brasil, para gestores de multimercados, como que está a distribuição de sentimento por ativo, né? Através de um gráfico como esse, a gente consegue ver mais ou menos como que está a cabeça dos gestores multimercado para esse grupo específico. E ali, então, em Bolsa, por exemplo, né, a gente já começa com um sentimento bem pessimista, né? Depois a gente vai desdobrar os porquês disso. Outro que chama a atenção é o setor financeiro, também a gente vai poder falar, né, na hora dos resultados, muito em função da alta da Selic, petróleo e gás. Então, a gente consegue traçar um pouco desse sentimento médio de como que está os gestores de multimercado dentro dessa categoria Bolsa Brasil. Deixa eu fazer um complemento aqui. Eu acho muito legal da gente analisar nesse gráfico, para o investidor que está vendo aí um monte de cor na tela, é você não se preocupar no primeiro momento muito com quais são as classes. Olha o degradê de cores e você vai ver que predomina uma neutralidade ou um pessimismo, né? E quando é um otimismo muito leve, né? Então, eu acredito que isso aqui fica muito claro para a gente, de que os gestores estão muito preocupados ali com os desdobrares ali de guerra na Ucrânia, né, de crise de manufaturas e de insumos de produção que vem afetando muito a inflação. Caso do Brasil, mas especificamente a gente tem uma eleição muito complexa que está para vir à frente. Então tem uma série de fatores ali que, sem dúvida alguma, vão incomodar e impactar aqui a nossa análise, né? Vamos seguir aqui para o próximo slide? Vamos lá? Eu acho que deu. Produção, a gente tá. Vamos lá, pessoal. Ao vivo acontece. Probleminha aqui no slide, produção. Pessoal, a produção tá vindo aqui. Gente, desculpa, travou. acho que é azar de iniciante. Azar de iniciante, pode ser? Não, geralmente tem sorte de iniciante, né? Então, no meu caso, foi azar. Mas acontece. Não, gente, quando a gente faz esse tipo de conteúdo ao vivo, é super normal que possa acontecer algum tipo de problema desse. Né? O Buzi, nosso produtor aqui, o salvador de todo mundo, já está aqui ajustando para a gente conseguir visualizar direitinho aí junto com os nossos parceiros. Vamos lá? Só um minutinho, pessoal. Não, mas assim, enquanto a produção termina de arrumar, né, e aí a gente pode ir trazendo aqui, eu acho muito legal que o investidor consiga olhar isso e no momento que ele vai tomar a decisão de qual fundo de investimento ele vai colocar na carteira dele, ele pode olhar o nosso relatório e pensar, será que esse fundo ele está em linha com o que a indústria pensa?
ele está contra o que a indústria pensa ou ele está mais otimista do que a indústria pensa, né, Flavinha? E eu acho que o legal desse relatório, por isso que eu acredito muito na metodologia, porque quando a gente analisa, por exemplo, né, bolsa pela ótica de um gestor multimercado contra um gestor, que eu digo, né, vis-a-vis um gestor de renda variável, elas são diferentes, têm pesos diferentes. Então, esse relatório é legal porque ele, além de ter essa classificação, né, por ativo, você permite que gestores com características a priori parecidas, né, sejam tratadas de maneira parecida, né? Então, isso é muito relevante. E a gente vai notar, assim que voltar aqui para a nossa apresentação, que o gráfico de Bolsa Brasil chamou muito a atenção, né? Que a gente tem ali uma visão muito diferenciada entre gestores multimercados e gestores de fundos de ação. O gestor de fundo de ação, quando a bolsa cai, ele se anima, né? Porque fica barato. Se está barato, sim, vamos comprar mais. O gestor de multimercado, muitas vezes, quando a bolsa cai, ele fica preocupado, porque ele não tem a visão de valor, ele não tem a visão do valuation da empresa, ele não está olhando somente esse tipo de informação. E aí a gente vai notar, quando voltar para a apresentação, que a parte de bolsa, principalmente, tem uma discrepância entre a análise dos dois gestores. Já diferente disso, a gente vai olhar na parte de juros, que tem uma, digamos assim, juros Brasil, mais especificamente, que tem uma unanimidade quase das opiniões, né? Todo mundo meio que escolheu a mesma coisa como resposta. Então, tá bem interessante esse dado. Mas eu falo muito aqui que, vamos lá, não é porque o gestor está otimista que ele está certo. Às vezes o gestor está otimista e ele pode errar. Eu acho que o grande valor que esse relatório completo traz para o investidor final, né, que não só para a gente, mas para o investidor final, é que ele consegue olhar o relatório e decidir, olha, eu estou pessimista. E a decisão do investidor é soberana. Se ele acredita que o cenário é ruim, pode ter o especialista que for dizendo que é bom, que ele pode continuar achando que é ruim. Então ele pode procurar um gestor que está alinhado com a cabeça dele. Com certeza. Né? Então traz essa possibilidade para o investidor que está fazendo essa análise e tomar essa decisão. E a gente pode falar, não há na indústria nenhum relatório parecido com esse. Né? A gente tem uma série de relatórios que falam ali sobre a opinião do gestor, sobre como... A gente mesmo, né? A gente conduz o Visão do Gestor, que é um consolidado das opiniões, né? E perspectivas para o próximo mês, mas tal como é feito esse, né? Por isso que eu acho que é realmente bem diferenciado. Assim. E diferente dessa vez, a gente separou por grupo, né? Por tipo de fundos. Produção, fiquei sabendo aqui que voltamos. Voltamos, né? O PDF já está na tela, produção? Manda um sinal aqui para mim. Está na tela. Então, vamos voltar aqui para o relatório. Resolvido o problema técnico. Então, passar dessa parte aqui, que é mais ou menos uma foto, né? Do que é o relatório, como que ele pode ser interpretado, vamos para os resultados, que é a parte que a gente mais quer saber, né, Vitor? É isso aí, né? Vamos lá, eu vou começar puxando essa daqui. E aqui na tela a gente tem justamente o que a gente estava comentando aqui há pouco, né? Quando a gente pega de gestores multimercado, que está do lado esquerdo aqui da nossa apresentação, contra o gestor de renda variável, olha aqui que chocante, né? Os gestores multimercado estão pessimistas para o índice Bovespa. Né? Você tem 43% de pessimismo contra 11% de pessimista dos gestores de renda variável. Né? E na parte de otimismo a gente tem o inverso, né? 17% de gestores multimercados otimistas contra 61% otimistas em renda variável. E aí o investidor pode estar se perguntando, e o zero? E o zero? Não tem ninguém mesmo? Né? E aí foi uma conclusão que a gente foi debatendo, né? Uma falta talvez até de convicção, né? É isso. Eu acho que esse sentimento de falta de convicção fica muito claro nesse relatório. Tem um otimista, eu tenho um pessimista, mas não tem ninguém tão convicto ao ponto de dizer que está muito otimista ou muito pessimista, né? Então, aí a gente coloca ali algumas coisas que podem ser explicações, né, Flavinha, para o pessimismo. Na verdade, né, esse grau de neutralidade que também se mostra alto, né? Sim. Se dá muito em virtude, no caso, multimercado, né? Se dá do que a gente já tem falado, né? Guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Incertezas dos desdobramentos da guerra, novos surtos de Covid que impactam a cadeia global de suprimentos. Então, isso reflete também no Brasil. E, claro, a alta de juros norte-americana e brasileira, né? E até falando disso, é um ponto muito relevante, né, pessoal? Tem que analisar isso sempre. E como aí o gestor multimercado, ele é um cara que olha muito o cenário macro, prospectivo à frente, ele não olha apenas a empresa, ele acaba tendo um
um cenário com global. Guerra de 2 países na Europa. Não tem como não ficar neutro problemas também, de petróleo. Não vou me posicionar. É isso. Problemas de petróleo, né, que a gente está tendo. Problemas na cadeia produtiva de suprimentos que vem fazendo a inflação ser galopante nos últimos meses aqui no Brasil e no mundo como um todo. E países como Estados Unidos e Brasil e também a Europa como um todo, né, falando de um continente, em um processo de contração das suas políticas. É natural que o gestor de multimercado olhe com mais pessimismo a Bolsa. E aí, quando a gente traz para o lado da renda variável, é aquela questão do famoso stock picking, né? O cara está olhando o ativo final. Então, ele vai ver lá que tem, apesar de tudo que a gente falou, de um cenário de fato macroeconômico desafiador à frente, as empresas perderam muito valor e estão muito descontadas, né? É o que a gente já vem ouvindo de outros cara a caras. Quem acompanha o nosso programa já sabe disso, já ouviu outros gestores também falando, né? A qualidade das empresas vis-à-vis ao seu preço, né? Então, elas se aproveitaram desse momento de juros mais baixos, organizaram a casa, né? Melhoraram ali os seus balanços e estão com papéis muito descontados versus a sua qualidade. Então, eles estão, de fato, mais otimistas, porque acreditam, de fato, na qualidade desse papel, né? Ou seja, é uma oportunidade de entrada. O gestor de fundo de ações, ele vive buscando a entrada. Né? Quando que eu posso entrar, quando que eu vou ter uma oportunidade, e eles estão demonstrando pra gente que é uma oportunidade de entrada na Bolsa nesse momento aí, com essa avaliação de multimercado. Lembrando que isso daqui é uma média, tá, pessoal? Não a gente não estou dizendo nem que o multimercado está errado, nem que o renda variável está errado. Eu estou trazendo só informação e tentando dar... Atribuir, né? Exato. Argumentos fundamentais, os porquês, né? A gente vai à caça dos porquês, né? Exato. E tentar explicar, né? Por que esse cara está otimismo e o outro tá com um pessimismo muito elevado. Né? A neutralidade até, para mim, é mais ou menos bem explicada, porque a gente está num cenário de muita incerteza. Mas o otimismo e o pessimismo e duas classes antagônicas, né, de gestores do mesmo país, aí eu não estou trazendo a visão do gestor gringo contra o gestor brasileiro. São gestores brasileiros, Faria Lima, Rio de Janeiro, sul do país, né, que é onde fica a grande maioria dos gestores, principalmente eixo Rio-São Paulo, e visões antagônicas ali realmente para o índice. Achei esse resultado foi o que mais me surpreendeu e ao mesmo tempo o que eu achei mais divertido de analisar o porquê, né, Flávia? Com certeza. Bom, vamos seguir aqui com a nossa análise. A gente vai trazer aqui um pouquinho de setor, a gente não vai aprofundar em cada um deles, mas quando a gente quebra por setores, a gente vê que aí começa a ter uma convergência, pouquinho de opinião. Né? Então você vê ali, setor financeiro, tanto o multimercado quanto o renda variável, um pouco mais otimista. E aí o multimercado, como ele estava pessimista para o índice, você vê que ele tem um peso um pouco maior no pessimismo, em 31%, mesmo no setor que ele está otimista. Né? A neutralidade acaba diminuindo. Acho que ali está muito claro, né? A questão de elevação de taxa de juros, favorece o setor financeiro. Serviços financeiros, então, né? a rentabilidade dos bancos tende a melhorar um pouco, porque o carrego das operações fica maior. E por isso, os bancos acabam entrando no setor financeiro aqui na nossa análise. Tem otimismo aqui em ambos, né? Bom, vamos seguir aqui para o próximo, setor de petróleo e gás. Esse é moleza, né? Esse aí é molezinha, né, Flavinha? Por quê? O Brasil recuperou, né, pessoal? Ele agora entrou como peça-chave aí na pauta exportadora, né, de combustível, enfim, e também em virtude desses lockdowns na China. Eu acho que agora a gente está desempenhando um papel fundamental, né? Sim, sim. E aí, aliado a isso, que justamente é o derivado, né, o ponto final dessa análise, teve ali o que causou ela, que é justamente a guerra, o conflito de Ucrânia e Rússia. Eu fico com receio de estar em looping, né? Mas é porque são cadeias de acontecimentos e que se desdobram num ponto final, né? O ponto final é Brasil, de fato, recuperando aí protagonismo na pauta exportadora. Né? E aí a gente tem ali também, com a alta do preço do petróleo, a viabilidade de alguns projetos que antes se tornavam inviáveis em função do preço do barril do petróleo Brent. Então isso tudo é causado principalmente, obviamente, pela questão da Rússia e Ucrânia, e aí traz ali uma possibilidade e uma probabilidade maior de bons resultados de empresas como Petrobras aqui no caso, e toda a cadeia, né, que está ali entre gás e biocombustíveis. E aí é legal que já nesse cenário aqui, a gente vê alguns muito otimistas. Sim. Né? Então é interessante. E aí traz também uma coisa legal, o multimercado com 64% de otimismo, um otimismo muito elevado, até maior no otimismo em si só, né, não no somatório, do que renda variável, ele traz pra gente ali de que, cara, é uma empresa talvez que seja mais comum. A gente está falando de Petrobras, todo mundo acompanha, todo mundo sabe, não requer o nível de especialização que um cara de renda variável tem para operar. Então ele traz ali um pouco mais de convicção na resposta dele
também. Verdade. Né? Vamos seguir a próxima classe de ativo. Parte de bens industriais tem uma confusão, uma dispersão, né, muito grande dos resultados, né, Flavinha? Acho que vem toda a parte de, por um lado, o otimismo, porque a gente está tendo uma reabertura da economia com a solução de fato do Covid, apesar de que hoje tem tido notícias aí de talvez usar máscara de novo, novos surtos, mas a Covid está deixando de ser uma preocupação. Até porque a gente já conseguiu uma vacinação, né, em massa, então isso aí. Acho que a tendência é diminuir, né? Mas precaução é necessária, né? É isso. Mas além disso, e tomara que não voe de novo, porque o cara a cara voltou a ser presencial tem pouco tempo, né, gente? Né? Fomos hiper conservadores aqui em voltar a ser presencial o nosso programa. E aí agora que voltou, vai ter que parar, não. Pelo amor de Deus, alguém cuida dessa Covid aí. Não aguento mais ficar olhando para uma tela, gosto de olhar pro gestor, cara. Olhar pra tela é horroroso, Deus me livre. Mas enfim. Mas ali mostra um pouco de incerteza, né? Porque assim como, por um lado, você tem um otimismo, né, quanto à cadeia, a produção que vai aumentar, a demanda vai aumentar, você tem muitas incertezas quanto à cadeia produtiva por culpa das questões lá de fechamento da China, que ainda não saiu por completo da crise do Covid-19. Então, tenho aqui uma dúvida e uma incerteza e um grau de neutralidade muito grande. E só para o investidor entender, geralmente a neutralidade significa que o cara não vai montar posição, tá, gente? É isso. Tá? Se ele está otimista, ele compra, se ele está pessimista, ele vende, se ele está neutro, ele não monta posição. Então, acho que essa é uma classe de ativo que provavelmente vai ter pouca gente posicionada. Né? Vamos falar agora aqui sobre juros, né? Juros e juros inflação. Brasil, isso. Vamos lá. Esse grupo aqui eu acho que é um grupo muito interessante, porque aí agora a gente está invertendo a ordem. Sim. O gestor de multimercado tende a operar mais isso e ser mais assertivo do que o gestor de renda variável. Então, nós trouxemos ali antes um nicho que o gestor de renda variável olha setorial, né? É difícil. Olha por um prisma diferente do multimercado e com muito mais especialização e profundidade. Né? E aqui, agora, a gente está falando do inverso. Então, a gente está falando dos especialistas são mais multimercados do que renda variável. Não significa que o renda variável não olhe isso, porque é uma derivada relevante pra caramba para o processo de decisão dele. Mas, quando a gente olha quem é o cara que olha e opera esse tipo de ativo, aí é mais um multimercado, né, Flavinha? É isso. Então, o pós-fixado a gente quebrou, pessoal, em 3 janelas, tá? Curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? É um pouco subjetivo, sim, o que é curto, médio e longo prazo, mas eu vou tentar criar para vocês aqui uma janelinha de análise. Curto prazo, até 1 ano. Médio prazo, acima de 1 ano até 2, no máximo 3. E acima de 3 anos já começa a virar longo prazo, tá? O ideal é que você olhe o longo prazo mesmo acima de 5. Mas a gente vê pelas respostas que alguns estão encurtando um pouquinho essa janela, tá? E aí, aqui nos assustou o resultado de neutralidade, né, Flavinha, no multimercado. Você quer contar pra gente? Não, pode conduzir, pode. Vamos lá. A neutralidade no multimercado aqui, no curto prazo do pós, assustou. Por quê, pessoal? A gente está vendo uma Selic em alta, né? Uma Selic muito previsível, rodando ali a 12,75, com perspectivas de continuar subindo um pouco mais aí. Um pouco mais altistas. Isso, nas próximas 2 reuniões. E ninguém no mercado avalia de maneira muito óbvia, né, que a Selic vai cair no curto prazo. Então, você está pós-fixado, ou seja, você está alocando em um percentual do CDI, que é o que essa classe aqui nos traz, me parece muito óbvio. E aí, quando nós vimos o resultado do multimercado neutro, nós ficamos... Até pessimista. Até pessimista, eu 6% pessimista ali. Eu imaginava 0 de pessimismo pelo multimercado. Ficamos tentando entender e aqui eu vou assumir. Não conseguimos, tá? A gente não encontrou nenhuma informação que fundamentasse. Foi ausente, assim, de resposta. Foi uma coisa que a gente não conseguiu entender o porquê que o multimercado estaria pessimista. Gostaríamos de entender. Se tiver gestor na linha aí que puder contribuir com a gente. Pode falar, porque não conseguimos entender o racional, né, do porquê especificamente essa classe ficou neutra no multimercado para pós-fixado. Já no renda variável, é um pouco mais normal entender ali o neutro, um pouco elevado, mas você vê que há nitidamente um otimismo. Maior do que para multimercado. Exato, maior do que no multimercado. Então, assim, de acordo com a nossa visibilidade, nossa visão de mercado, que a gente acompanha aqui com os nossos especialistas, com o Felipe Sicho, o nosso economista-chefe aqui do Banco Modal, com a equipe de análise da Eleven também, o gestor de renda variável fez uma resposta mais um pouco mais em linha com o que a gente estava projetando, né? Com o que a gente esperava de resultado, né? Então, se você pensa em ganhar dinheiro com um pós-fixado na sua alocação, o multimercado nesse momento, na média, novamente na média, não está tão otimista com isso no curto prazo, né?
Então, quando a gente olha aqui o pós-fixado no médio prazo e no longo prazo também, a gente tem comportamentos até parecidos, isso, né? Distribuição parecida. Exato. Então, a gente vê aqui no médio prazo o gráfico da esquerda em cima, né? O médio prazo do pós-fixado do multimercado, eles estão com um comportamento muito similar ao outro. E aí aqui já é normal você ter uma dubiedade maior, né? E aí já me preocupa o pessimismo baixo do renda variável no médio prazo. Por quê? Qual é o comportamento natural, pessoal, de um pós-fixado? A curva de juros vai subir para conter a inflação, ela vai ficar estável por um período e depois ela começa a fechar, porque a atividade vai ser prejudicada por isso, então a gente tem uma queda na taxa de juros básica. A gente até discutiu, né, se talvez teria causado confusão as janelas de tempo do que é médio, o que é curto, né, então assim... fica aí também essa interrogação e a gente vai melhorar no próximo, talvez tentar definir um pouquinho melhor essa janela, né? Mas eu acho que aqui, de qualquer forma, traz uma incerteza muito grande dos nossos gestores quanto à política monetária, né? E a gente vai ver isso no pré também depois. Então, o pós-fixado aqui, eles estão mais neutros mesmo, né? Com um certo otimismo maior para o time de renda variável, né? E no longo prazo, que são os dois gráficos ali abaixo, a gente vê os gestores ali já do pós-fixado um pouco mais pessimistas, né? A gente vai ver o gráfico, na verdade, ali do multimercado acabou entrando errado na apresentação, mas ele está otimista no longo prazo, ele está pessimista no longo prazo, ele está otimista no longo prazo justamente pensando na queda da taxa de juros, né? Então você vai ver ele tendo ali uma maior preocupação, porque sabe que o retorno vai ser menor, ele está mais pessimista junto com o pós-fixado no longo prazo do renda variável. Então, vamos nessa. Então aqui a gente tem o gráfico do pré-fixado, né, agora, né, e todos eles de uma única vez, para a gente conseguir fazer esse degradê de cores aqui e ficar mais claro o que está acontecendo. Então a gente vê que não tem ninguém, curiosamente, né, no multimercado, ninguém nem muito otimista nem muito pessimista. Tá todo mundo ali com um nível de certeza muito elevado, ninguém teve a convicção tão grande sobre esse... A ponto de dizer que está muito otimista ou muito pessimista. É isso aí. E aí você vê... No curto prazo, né, você tem um pessimismo de 38%, né, uma neutralidade de 33% e um otimismo de 29%. E aí, aqui é muito óbvio o porquê disso. Né? A gente está num final de ciclo. Final de ciclo de aperto monetário, alta de Selic, traz muita incerteza para o investidor. E também traz muita incerteza para o gestor. Então você vê ali uma discrepância de resultados, porque... Alguns acreditam que a taxa pré vai continuar subindo, outros acham que vai parar, outros acham que pode até cair um pouquinho. Então você tem uma discussão muito grande sobre isso. Mas quando a gente alonga a visão para médio e longo prazo, aí é notório que todos acreditam que vai ter, no de multimercado, que vai ter uma convergência da inflação para a meta que vai possibilitar o Banco Central e o Copom, mais especificamente, a diminuir a taxa pré-fixada. Então, otimismo para pré-fixado é queda na taxa de juros pré, tá, pessoal? Então, significa que você vai jogar a taxa de juros pré-fixada para baixo e com isso você vai fazer a atividade andar, né? Então, você vê ali, o otimismo vai ficando maior no médio e no longo prazo e o pessimismo vai caindo no médio e no longo prazo dos gestores multimercados. É isso. E aí, quando a gente olha o gestor de renda variável, o comportamento é até próximo, porém, ali você já vê um muito otimista. Né, mas e muito pessimista também, né? Isso aí. Não, muito pessimista não. Você tem só o pessimista nesse. Verdade. Não tenho muito pessimista, só tenho muito otimista. Né? E traz ali também um pouco daquilo que a gente vem falando. O gestor de renda variável, ele não necessariamente é um especialista nesse assunto. Então, ele é mais emocional, talvez, para análise do pré-fixado. Né? Então, talvez ele vá com mais sede ao pote. Enquanto o gestor do multimercado, ele é mais cauteloso. Já sofreu muito com isso no Brasil. Né? No Brasil, a taxa de juros oscila muito, então o gestor multimercado está calejado nesse assunto, é mais cauteloso. Então a gente vê uma divisão no curto prazo, com um pouco mais de pessimismo no caso ali do time de renda variável, dos gestores de renda variável, mas quando a gente alonga para médio e longo prazo, a gente tem um otimismo muito claro, acreditando também na condição de política monetária. Então, aqui é uma sinalização muito legal de que o mercado, apesar dos pesares, ainda acredita no potencial do Banco Central e do Copom de fazer a inflação convergir para a meta no médio e no longo prazo. Se isso aqui não fosse verdade, essa conclusão não fosse verdade, a gente teria um pessimismo muito grande nessa classe de ativo. Seguindo aqui
para a parte de inflação, né? E aí a gente vai ver o comportamento de inflação muito similar ao do pré-fixado, né, Sim. Flavinha? A gente tem os gestores olhando no curto prazo um pessimismo, tá, para a inflação, e você vê que no médio e no longo prazo o otimismo começa a preponderar vis-à-vis o curto prazo. Porque a inflação agora na ponta está meio descolada, batendo 8%, muito acima do teto da meta pelo segundo ano consecutivo, por diversos fatores que a gente já discutiu aqui em, sei lá, 20 cara a caras com o gestor aqui, mas eles ainda acreditam que a política do Copom, de alta da Selic, vai ser suficiente para controlar. Então você vê otimismo. Mas, novamente, não vê muito otimismo. Né? Você só vê otimismo. Ninguém assim. acreditam, mas eu tenho um pezinho aqui, né? Porque Brasil até passado é incerto. Então a gente tem que ficar de olho, né, no que está sendo feito. E quando a gente olha de renda variável, é um comportamento muito similar ao da taxa pré. Lembrando, pessoal, taxa pré e inflação estão extremamente correlacionadas. O pré ele sobe justamente para controlar a inflação, tá? Então é extremamente importante entender isso. Então a gente vê ali que você tem um pessimismo também no curto prazo, e quanto maior o prazo, maior vai ficando o otimismo na classe de gestores também de renda variável. Seguindo em frente aqui, a gente vai falar rapidamente aqui da parte de crédito. A gente fez uma análise muito simples e muito objetiva para duas classes de crédito, né, Flavinha? O crédito high grade e o crédito high yield. O crédito high grade na parcela de fundos multimercados, e isso aqui vai ficar mais interessante quando a gente finalizar o de crédito privado, porque tem um relatório desse que vai sair em breve só com gestores de crédito, então vamos ver se o gestor multimercado de renda variável, como eles que eles estão lendo da mesma maneira que os gestores de crédito. Exato, ou seja, a análise de um especialista de uma classe em relação a outra classe. Então, quando a gente pega aqui, a gente vê que no crédito high grade tem um otimismo muito grande. Você tem um motivo para essa questão do crédito high grade? Você acha que talvez ali, quando a gente fala de crédito high grade, a gente está falando de bancos, por exemplo? Eu vou deixar você conduzir essa, você é melhor de crédito que ela sabe essa, ela tá com vergonha. Vamos lá. A questão do crédito aqui, pessoal, é o seguinte, a nossa análise foi que o crédito privado high grade, ele, na sua grande maioria, são as principais empresas do Brasil. Tem muito setor bancário aqui, muitas empresas de rating AAA, né, que são empresas que passaram durante a crise e a nossa taxa de juros convergiu lá para 2%, eles passaram pela crise refinanciando seus balanços e rolando suas dívidas. Então, eles têm dívidas muito longas a custos muito baixos e, por isso, essas empresas tendem a performar muito bem, segundo a análise tanto do gestor de renda variável quanto do gestor multimercado. E aí, quando você fala de high yield, que são as empresas que são, digamos assim, que emitem créditos a custos mais caros, são os créditos menos triviais, aí você já tem, do lado do multimercado, uma divisão de opiniões quase igual ali. Você tem 9% muito otimista, mas 27% otimista, 27% pessimista e uma grande neutralidade. E do lado de renda variável, tem um pouco mais de otimismo, porque o renda variável está acostumado a olhar a empresa na ponta final, diferente do multimercado. O multimercado olha muito índice, olha muito macro, e o crédito privado é uma análise de empresa. Como o cara de renda variável está otimista com bolsa, ele também vai estar otimista com empresa. Então, por isso que a gente está vendo ali um otimismo muito elevado, né? Estamos chegando perto do final, parte internacional. Aqui foi um dado que assustou demais o nosso time aqui de análise. E por quê? Historicamente, ninguém é pessimista com o S&P, né? É muito interessante que se você pegasse nos últimos anos ali, era muito difícil encontrar alguém pessimista com o S&P, e dessa vez a gente tem ali muitos gestores, predominantemente, inclusive de renda variável, pessimistas com o S&P. E aqui o motivo está bem baixo, os juros norte-americanos. Você vê todos eles pessimistas com o aumento de juros norte-americano, ou seja, acreditando que o FONC vai elevar a nossa taxa de... a deles. A taxa de juros deles nas próximas reuniões, assim como já fez. Lembrando, eles fizeram uma alta de 0,50, que é a maior alta dos últimos 22 anos. Então, esse investidor deve estar até rindo em casa, né? Falando, pô, meu juro é 12,75, e o cara tá me falando dos últimos 22 anos, a maior alta dos Estados Unidos foi 0,50, mas é isso mesmo, investidor. Lá, a taxa de juros ela é muito mais bem comportada do que aqui na nossa economia. Então, você vê ali um pessimismo muito grande dos gestores quanto à taxa de juros norte-americana, ou seja, deve ter uma alta expressiva, e isso traz para eles também um pessimismo na precificação ou no índice S&P. Eu tenho certeza que se a gente abrisse o S&P, aí seria um relatório só para isso,
em fatores, como a gente fez, a gente teria otimismo em diversas classes. A gente vai ter sempre setores que performam muito bem, apesar de um juros em alta. Mas quando a gente olha apenas índice, a gente viu ali um elevado pessimismo dessa classe, né? Trazendo agora aqui a parte de moedas, né, é legal que a gente, né, investidores, só para vocês entenderem na parte de moedas, a gente pode fazer de duas formas essa análise. Ela pode ser feita uma moeda contra a outra, ou apenas o sentimento para aquela moeda de maneira independente. Quando a gente fala daquela moeda de maneira independente, é como se a gente estivesse fazendo uma moeda contra uma cesta de moedas. Sim. Né? Então, como você acha que o BRL, que é o real, vai performar? Como você acha que o USD, que é o dólar, vai performar? E aí a gente tem ali uma coisa legal, que é otimismo predominando nas duas classes de ativo para ambos os gestores. O que eu vejo de sentimento ali, o que eu percebo nessa análise? Os dois países, e no caso do Brasil, mais evidentemente, a gente tem uma elevação de taxa de juros. O que é predominante no processo de decisão dos investidores internacionais para a migração de recursos entre países? Diferencial de juros. Diferencial de juros, pegou na veia. Então, quando você pega um país subindo a taxa de juros, como o Brasil fez, muito à frente dos seus pares, ou seja, de outros países emergentes, você tende a ter um fluxo de recursos saindo de outros países emergentes e vindo para o Brasil. Só um minutinho. Pessoal, eu deixo que ele abre o dicionário cara a cara, ele já está mais acostumado, então essa condução eu deixo com ele. Minha analista aqui é super humilde, ela fica com vergonha de falar, mas fiquem tranquilos, ela produziu esse relatório aqui com o pé nas costas. Então, quando a gente pega aqui o relatório e analisa, esse diferencial de taxa de juros no Brasil faz com que os gestores olhem o BRL com otimismo. Quando a gente fez essa pesquisa, o BRL estava um pouco mais próximo de R$5, tá? Só para vocês terem um parâmetro aí de análise. E quanto ao dólar, tem dois motivos. Primeiro, sempre que o mercado tem um movimento de aversão a risco, ou seja, guerra na Ucrânia, aumenta a tensão mundial, a aversão a risco aumenta. Covid, aumenta a tensão mundial, preocupação com diversas coisas, a aversão a risco aumenta. Os investidores procuram porto seguro. E qual é o principal porto seguro do mundo? Dólar. Dólar. Então, você vê um otimismo ali, porque tem crise na Ucrânia, você tem essa questão do Covid, né, ainda dando uma dor de cabeça, né, para a economia mundial. E quando a gente olha os Estados Unidos, ele está subindo a taxa de juros. Então, por mais que seja pouco, né, uma moeda forte com pouco juro, atrai muito investimento da mesma maneira que uma moeda fraca com muitos juros. Né? Então, está tendo essa sensação dentro da nossa indústria e dos nossos gestores, né? Então, pessoal, eram mais ou menos esses os resultados, né, Flavinha, que nós tivemos aqui no relatório. A gente tinha outras categorias, né, mas com comportamentos muito similares e também com desdobramentos que a gente já tratou, então a gente não viu tanta importância de trazer aqui, mas nas próximas entregas, com certeza, a gente vai estar produzindo mais conteúdos dessa forma, né, Vitor? A expectativa é essa. É isso. E aí, pô, se você não acompanha os nossos conteúdos, você ainda não recebe, é só você virar cliente aqui do Modal Mais. Abre a tua conta logo aqui no Modal Mais, que a gente envia para todos os nossos clientes aqui esses relatórios com a periodicidade ali bem elevada. Tem uma série de conteúdos que você pode receber ou via e-mail marketing lá tradicional, ou você pode receber também via o seu assessor, o seu banker aqui dentro do nosso banco digital. Flavinha, obrigado por ter participado, vocês, viu? Nem doeu, não foi tão nervoso assim, né? Espero que tenha sido proveitoso, pessoal. Sem dúvida foi. E, pessoal, aguardo vocês aqui na próxima semana, nossa próxima live, no Cara a Cara com o Gestor. Foi um prazer tê-los e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.